Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou passar para vocês algumas dicas para você que deseja trabalhar com PCM, você que quer seguir carreira no PCM. Então fique conosco e vamos ver. Antes de eu sair passando as dicas, eu quero que você saiba de algumas coisas em relação ao PCM. Primeiro, a complexibilidade técnica. A gestão de PCM envolve lidar com muitas variedades de tecnologias, sistemas, equipamentos, gestão de pessoas, enfim, uma infinidade de coisas. Então, isso no dia a dia vai ser a rotina sua, vai ter coisas muito complexas, tanto na parte de gestão, quanto na parte de equipamentos. A segunda coisa é a gestão de recursos limitados. Muitas vezes, trabalhar com PCM, você tem recursos muito limitados e você precisa equilibrar a demanda e os recursos, seja recursos financeiros ou recursos de mão de obra. Por exemplo, às vezes, sei lá, do nada acontece algum dia, alguma coisa, quebra trocentos equipamentos ao mesmo tempo e a sua equipe é limitada, então você tem que escolher o que você quer fazer. Por exemplo, uma vez no meu serviço aconteceu uma chuva, enfim, uma tempestade na cidade e parou diversos sistemas na cidade. No dia em questão, eu tinha 3 equipes para uns 10 chamados e tinha que priorizar as coisas. Aí veio a pessoa me cobrar, tem que ver isso, tem que ver aquilo, estragou tal equipamento, tem que mandar uma pessoa para ver, você não mandou ainda, etc. E blá blá blá, questionando. Aí eu disse para ele, eu tenho 3 pessoas, 3 equipes no caso, e tem 8 a 10 atendimentos. Qual que você quer que eu faça primeiro? Não, tem que ver, tem que atender, não pode ficar assim, tem que atender. Tem 3 equipes e 8 chamados, não consigo atender todos os chamados. Qual chamado que você quer que atenda primeiro? Aí a pessoa entendeu que ela estava brigando com um assunto sem sentido. Então tem esses casos que você vai ter que lidar. Também, recursos financeiros. Às vezes você quer fazer alguma melhoria em algum equipamento, alguma coisa, mas tem os recursos financeiros da empresa. Uma empresa vive de lucros. Nenhuma empresa consegue sobreviver dando dinheiro para outros, gastando à torta e direita. Então tem esses recursos limitados na empresa, em todos os setores. Na manutenção não é diferente. Às vezes, vai ter equipamentos que para você, às vezes, é óbvio que tem que consertar, que tem que trocar, que tem que fazer isso, aquilo, que precisa de demandas financeiras, mas nem sempre para os outros setores, para o setor, para a gestão da empresa, por exemplo, é óbvio esse gasto e muitas vezes tem essa resistência para conseguir gastar. Mas a boa notícia é que às vezes você consegue contornar isso. Você explicando bem do que se trata, você fazendo cálculos para mostrar que o que vai ser investido, você vai conseguir melhorar os processos, vai conseguir ter retornos financeiros, enfim, você consegue até fazer às vezes conta igual eu fiz para provar que o investimento não é bom. Por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, queriam alterar o gerador existente para um outro gerador com maior potência e tal. Aí, logicamente, eu já pensei, não vai adiantar apanhar um gerador de grande potência, porque os equipamentos que precisa tocar, o gerador não vai conseguir. E vai ter mais caro comprar o gerador e manter o gerador do que, por exemplo, das 6 às 9 da noite usar a energia na ponta. Se eu fiz os cálculos e com isso eu consegui comprovar que é mais adequado pagar a multa de energia de você usar a energia das 6 às 9 da noite e que o gerador não ia ser um bom investimento. Então tem esses casos que você pode fazer também. Pressão do tempo de serviço para manter os equipamentos funcionando é essencial, tem que fazer, tem que manter os equipamentos funcionando. Depende da indústria que você trabalhar, talvez 1 a 5 minutos, digamos assim, não vai fazer nenhuma diferença o equipamento sem funcionar. Por outro lado, dependendo da indústria,
5 minutos faz toda a diferença do mundo. Talvez paralisa toda uma linha de produção, ou para o equipamento será essencial, começa a ter problemas na produção, riscos de acidentes, enfim. Exemplo, só para você ver, eu vim uma das primeiras empresas assim, que eu realmente comecei a trabalhar com PCM, mais na gestão, foi uma empresa de alimentos. Então, quando parava alguma linha de produção, por 2 minutos que seja, já começava a acumular produtos, os setores, as pessoas, no caso, começavam a ficar sem trabalhar porque paralisava toda a linha de produção. E o que aconteceu? Quando eu saí dessa empresa, fui trabalhar para uma outra empresa de mineração, só que eu fui com aquele, como eu posso dizer, com aquele gás, com aquele foco lá que se parar o equipamento por 2 minutos, 5 minutos é muito tempo, tem que agir mais rapidamente possível. Só que nessa empresa que eu comecei a trabalhar, não era bem assim. 5 minutos não ia fazer diferença nenhuma. Eu podia ir lá fazer tranquilamente o meu serviço e tudo. Só que o que aconteceu? Eu cheguei na empresa, parava no equipamento e era doido, mexer, querer fazer funcionar e tudo, e chamar a equipe. Aí, e o pessoal tranquilo, ia, fazia o serviço, mexia. Aí que eu comecei a entender, opa, eu saí de uma empresa que o foco era a produção, que 2 minutos, 5 minutos era muita diferença para a produção. E na outra não faz tanto. Até, por exemplo, quando eu trabalhava de eletricista nessa empresa de alimentos, praticamente eu era pago para ficar na produção. Independente se acontecesse algum problema ou não. Às vezes eu ficava a manhã inteira sem fazer nada na produção, apenas cuidando dos equipamentos. Se algum equipamento desse algum problema, alguma falha, eu já estava lá para agir. E realmente tinha dias que dava sono, eu até escorava os cotovelos assim numa máquina lá e ficava assim, era frio no ambiente interno e tinha uma touca assim, às vezes eu quase dormia aqui. Não acontecia nada, eu não tinha muito o que fazer, mas tinha que ficar ali para se acontecesse alguma coisa. Então tem todos esses casos aqui. Só que quando acontecia algum problema, eu tinha que agir imediatamente, que 2 minutos fazia toda a diferença para a linha de produção. Outra coisa também na manutenção, na gestão do PCM, é a gestão de mudanças. A maioria das vezes o setor está em constante mudanças, em constante evolução. Só o fato dos problemas acontecerem, são vários e vários problemas que acontecem no dia a dia, diversos problemas, principalmente para os técnicos que trabalham mais em campo. São diversos problemas, diversas coisas para resolver, então é um ambiente muito dinâmico. E falando em problemas, outra coisa que é muitos problemas. Muitos problemas acontecem no PCM e você é pago para isso. O setor de PCM é pago para resolver os problemas da produção, dos equipamentos da produção. É pago para fazer a gestão dos equipamentos. É pago para garantir a disponibilidade dos equipamentos. E acontecem muitos problemas que na verdade é um saco. Por exemplo, quando eu trabalhava de técnico, eu já fui acionado pela empresa no dia à noite. Imagina você sair 1 da manhã da sua casa, que aconteceu algum problema na empresa, e você vai lá pensando em 300 problemas que podem ter acontecido no equipamento para ele não funcionar, e você chega lá, vê só um botão de emergência que alguém da produção bateu e não soltou o botão de emergência, e o equipamento não ligava. Então esses problemas realmente enchem o saco. Ou, por exemplo, já eu tenho que mandar uma equipe da madrugada, mobilizar toda uma equipe para sair de casa, para ir lá não sei aonde na empresa resolver um problema. Aí o cara chega lá na frente do equipamento, conversa com o operador, esse equipamento aqui não está funcionando, não sei o que aconteceu. Aí chega lá o eletricista, o mecânico, bate no botão, liga, o equipamento começa a funcionar. Então tem todos esses casos aqui que realmente é um saco no dia a dia. Mas enfim, tem seus lados bons. Se você vê em alguns vídeos aí que eu fiz, eu comento algumas coisas que é interessante trabalhar no PCM, que é muito gratificante algumas coisas, principalmente questão de aprendizado, de equipe multidisciplinar. Mas enfim, vamos às dicas para trabalhar com o PCM. A primeira dica que temos é conhecimento técnico sólido. Aqui você não precisa ser digamos, o expert, o cara de conhecimento que sabe tudo, mas você tem que ter uma base técnica bem sólida. Entender os princípios básicos de engenharia mecânica, eletricidade,
pneumática, enfim, depende da área que você pretende atuar. E uma coisa eu digo, independente se você é mecânico, ou eletricista, ou técnico de automação, ou técnico de obra civil, é, você ter conhecimento nas outras áreas vai te ajudar muito no dia a dia. Por exemplo, eu já vi técnicos se sobressair na empresa porque eles entendiam de eletricidade, de manutenção elétrica e manutenção pneumática. Assim como eu vi técnicos se sobressair na empresa porque entendiam de mecânica e eletricidade. E vou mais ainda, mesmo que você não vai trabalhar de técnico, você vai trabalhar talvez na parte de gestão, como analista de manutenção ou gestor de manutenção, enfim, alguma coisa que não vai trabalhar diretamente com a área de resolvendo, né, problemas elétricos ou mecânicos, mas você ter conhecimento nas outras áreas vai se dar bem. Eu já vi supervisores se dando muito bem porque eles conheciam de elétrica e de mecânica e de outras áreas. Já vi pessoas se dando muito bem porque conheciam da manutenção e, por exemplo, um pouco da área de finanças. Eu me dei muito bem porque eu conhecia na época, conhecia da minha parte, né, de eletricidade, mas conhecia também como funcionava a gestão do PCM. Então isso foi fácil para eu conseguir subir os níveis nas empresas. O fato mesmo, uma vez eu estava numa posição boa até, mas estava cansado de trabalhar tanto tempo na empresa, sempre a mesma coisa. Aí meio que joguei tudo para alto assim e fui para uma outra empresa num cargo abaixo do que eu estava. Mas, devido aos conhecimentos de PCM, que ajuda muito a gestão do PCM, rapidamente eu subi. Então, mas antes de tudo isso, você precisa ter um conhecimento técnico sólido e também você estudar sobre planejamento e controle de manutenção. Talvez quem está vendo esse vídeo aqui seja um eletricista, um mecânico que quer subir de nível na empresa, mas se está trabalhando de gestão de manutenção, nem sempre só o conhecimento técnico vai ser adequado. Eu costumo dizer para algumas pessoas que perguntam para mim, se você é técnico e ser um bom técnico, sempre ser um bom técnico, entender tudo da sua área, você sempre vai ser um bom técnico, mas não vai conseguir subir. Para você sair para cargos de gestão ou outros cargos acima de técnico no PCM, você precisa entender as outras áreas, você tem que sair um pouco do seu conhecimento técnico, da área que você entende, e aprender outras coisas. E uma das primeiras coisas que você tem que aprender, eu até deixei anotado aqui, é aprender sobre planejamento e controle de manutenção. Isso vai fazer toda a diferença. No começo, lá atrás, quando eu comecei a me envolver com o PCM, eu era eletricista, mas o que fez eu subir nas entrevistas, na empresa, no dia a dia, eu subi na escala, foi entender de PCM. Até eu lembro que uma pessoa lá, um supervisor meu, eu pedi uma recomendação de algum livro. Ele me passou um livro lá, acho que eu não lembro bem certo o nome do livro, mas é Planejamento e Controle de Manutenção. E eu estudei esse livro do início ao fim. E isso que me garantiu entender como funciona o PCM, como que devem ser feitas as manutenções corretivas, preventivas, inspeções e preditivas, e me ajudou a crescer na empresa. E depois mesmo eu saindo dessa empresa, fui para uma outra, como eu já tinha esse conhecimento, então ficou fácil de eu, digamos assim, me intrometer mais na parte de gestão da manutenção e conseguir crescer na empresa. Então, tenha um conhecimento técnico sólido da sua área sobre a gestão de manutenção, as práticas de manutenção. Tem muitas pessoas, engenheiros principalmente, entendem muito da sua área, mas na faculdade, nos cursos que elas fazem, não tem nada sobre a gestão de manutenção. Então, você precisa desenvolver essas áreas. Outro conhecimento que você precisa, que você vai se dar bem, é você aprender e entender de software e análise de dados. O uso de software, ter facilidade de mexer com software, de gestão de manutenção, aí eu não posso dizer qual, que depende da empresa que você vai trabalhar, então tem diversos tipos de software de manutenção, mas você tentar entender esse software de manutenção, entender e trabalhar com ferramentas do Microsoft Office, seja o Excel, seja o Word, ou o próprio PowerPoint ainda que o pessoal usa, entender bem, entender realmente. Por exemplo, no Excel você consegue resolver muitos problemas do dia a dia, analisar dados que seja, por mais talvez simples que essa ferramenta seja para algumas pessoas, mas você consegue fazer muitas coisas, automatizar muitas coisas no dia a dia.
Só o fato, eu vou mencionar mais para frente, mas só o fato, por exemplo, de você saber fazer um plano de ação, né, um 5W2H, e fazer um negócio bacana lá no Excel, e no plano de ação para alguma coisa, para resolver algum problema na empresa, e quem sabe você mandar para o superior, ou sei lá, ou para outro setor, alguma coisa assim, você já vai ver ser visto com bons olhos. Então foque nessas ferramentas. O Power BI também, hoje em dia, se usa bastante, tá meio que na moda, assim. Então, quando os gestores da empresa vê que você sabe mexer com Power BI, já te vê com outros olhos. Oh, tal, o Power BI. E você vai ver que o Power BI não é tão difícil assim. Você fazer lá uma apresentação gráfica lá, com todos os gráficos e tal, as pessoas começam a te olhar com outros olhos. Enfim, Power BI você consegue tratar e fazer muitas coisas. Talvez no início vai ser difícil de você aprender tudo, essa ferramenta realmente é um pouco complicado, mesmo eu que sei de programação, né, fiz faculdade na área de desenvolvimento de sistemas, mexo bastante com programação, criação de alguns aplicativos, mas eu também tive uma certa dificuldade. Se eu que entendo um pouco, tenho dificuldade, imagina talvez uma pessoa que não entenda nada, mas nada é impossível. E realmente você consegue fazer muitas coisas. Uma pessoa que trabalha comigo já ganhou premiações na empresa porque fez lá uma apresentação, pegou todos os indicadores do nosso setor, fez um dashboard lá muito bacana e foi visto com bons olhos. E facilita essas ferramentas aqui, o Excel, o Word, facilita muitas coisas no dia a dia. Se você fazer um relatório, por exemplo, você vai ter que usar o Word, não tem escapatória. Então você tem que aprender a usar essas ferramentas aqui. Com certeza você se dá bem e vai facilitar muito as suas atividades. Enfim, tem outras coisas aqui um pouco mais difíceis que eu posso mencionar aqui, por exemplo, automação de processos, por exemplo, o PowerPoint, tem muitas coisas do dia a dia que você pode criar neles para facilitar a sua vida, e isso vai ser visto com bons olhos para as outras pessoas. Por exemplo, eu já utilizei o PowerPoint para fazer um aplicativo lá simplesmente para anotar os dados técnicos das bombas, para não se perder. Então, a pessoa vai fazer a instalação de alguma bomba, alguma coisa, preenche os dados no aplicativo e esses dados ficam no aplicativo, então a pessoa consegue consultar depois e também vai para uma base de dados. Então facilitou o dia a dia, você pode se dar bem com isso. Aí vai depender, talvez para você é fácil aprender sobre aplicativo, sobre software, para algumas pessoas não é, então, mas apenas domine o Office, o Word, Office e o Word já vai ajudar você bastante no dia a dia. Outra dica é gestão de projetos. Na manutenção, basicamente, por mais simples que a manutenção seja, você vai ter que fazer uma boa gestão da manutenção. E tem manutenção simples, que é feita nos equipamentos em si, que não precisa ter, tanto planejamento assim para fazer manutenção, como a manutenções que talvez por um mês é parada a fábrica toda para fazer manutenção. Então precisa ter uma boa gestão de projetos. Nesse caso, você precisa ter controle da manutenção, planejar a manutenção. Você vai utilizar ferramentas como 5W2H, 5porque, FMA e PDCA. Então dá uma atenção sobre a questão de gestão de projetos. Você não precisa ser um especialista, quem sabe fazer uma pós-graduação em gestão de projetos, tudo isso. Não precisa, mas aprenda as coisas básicas da gestão de projetos. Por exemplo, uma coisa talvez boba para alguns é o 5W2H, mas uma ferramenta que você pode utilizar utilizada, né, na gestão de projetos e, enfim, planificação. Mas tem muitas pessoas que trabalham com PCM, inclusive às vezes estão em cargos altos como supervisores, coordenadores, gerentes, que não têm ideia nenhuma do que se trata o 5W2H. Então aprenda essas ferramentas que vai te facilitar no dia a dia. E especificamente sobre manutenção, temos o 5porque e o FMA. Então aprenda, entenda essas ferramentas. Aqui eu citei 1, 2, 3, 4, mas enfim, existem várias ferramentas que se podem utilizar no dia a dia para facilitar suas atividades, principalmente em questão de gestão. O próximo é conhecimentos financeiros. Esse daqui quebra com muitos, no sentido que quanto mais alto você está na escala de uma empresa, na hierarquia de uma empresa, mais você vai precisar entender a empresa como um todo e mais você vai precisar de conhecimentos financeiros.
E aqui eu não estou dizendo conhecimentos financeiros, por exemplo, investir em tesouro, investir em ações, entender todo o processo de imposto, cálculos, não sei o que, tudo isso. Você não precisa de tudo isso. O que você precisa de conhecimentos financeiros é, por exemplo, você entender os custos, no caso da manutenção, como afeta a rentabilidade da empresa e como que funciona essa parte da gestão de custos na empresa. Você vai precisar controlar as finanças da manutenção, entender os custos de mão de obra, peças sobressalentes, tempo de inatividade, custo de oportunidades, por exemplo, quanto que impacta a empresa se o equipamento ficar desligado, se a empresa não produzir. Isso vai ser muito útil, por exemplo, você conseguir provar, por exemplo, a empresa, você vai gastar, sei lá, digamos 100 mil, precisa de 100 mil para consertar o equipamento. Aí a empresa, a gestão da empresa fica, nossa, 100 mil é muito, não dá de gastar tudo isso nesse equipamento, não sei o quê. Só que aí você faz o seguinte, tá, vai custar 100 mil, mas aí você mostra, pega o histórico de quanto esse equipamento dá falha no decorrer do mês. Então, digamos, deu 10 falhas no mês, e essas falhas foram de uma hora que seja, né? Então vai dar 10 horas, e digamos que essas 10 horas impacta financeiramente a empresa em 30 mil. Aí você faz 30 mil. Então, 3, 6, 9, 12. Em 4 meses, vai dar 120 mil. Ou seja, um custo superior de prejuízo, 120 mil, 20 mil a mais de prejuízo do que necessita para realizar a manutenção do equipamento, que é de 100 mil, por exemplo. Então você consegue provar com isso a importância de conseguir reformar o equipamento ou fazer alguma coisa. Também, como já disse para trás, você às vezes consegue provar investimentos que a empresa quer fazer, mas na verdade não são viáveis. E todas essas coisas você consegue comprovar entendendo um pouco mais financeiramente como a empresa funciona como um todo, como o seu setor impacta, qual que é o custo do produto. No caso, as equipes de manutenção que fazem gestão de energia elétrica também, quanto que os equipamentos consomem de energia, quantos quilowatts gasta para produzir tantas toneladas de produto ou tantas unidades de produto. Quanto mais você entender esses custos financeiros, mais fácil vai ser para você dominar o seu setor de manutenção, saber os custos, e também mais fácil para você conseguir comprovar a necessidade de projetos de melhoria, ou talvez provar que o investimento não vai dar certo. Então, entenda um pouco sobre finanças, sobre conhecimentos financeiros. Talvez uma coisa, o DRE, demonstração de resultado de exercícios. Pesquise sobre o assunto, tente entender. Todas as empresas têm lá o demonstrativo de resultados financeiros, tem os relatórios. Tente entender esses relatórios da empresa, como funciona. Tenta aprender um pouco mais não do seu setor. Existem 3 divisões de conhecimento na empresa. O estratégico, tático e operacional. O operacional é o pessoal que trabalha lá com a operação da empresa. O tático é, por exemplo, os coordenadores e gerentes. E o estratégico seria a alta gestão da empresa. Então tente aprender um pouco sobre as finanças, que é o que a alta gestão da empresa normalmente domina. Você vai conseguir entender como que eles estão pensando, vai entender alguns nuances do dia a dia, que para você é absurdo, mas na verdade quando você consegue entender faz todo sentido. Também comunicação e pensamento analítico. Na manutenção, no PCM, você vai interagir com diversas pessoas, diversas equipes. Só o fato de você estar no PCM, você vai interagir com mecânicos, com eletricistas, com auxiliares, com seus superiores, com coordenadores, com gerentes, com supervisores, enfim. Sem ser isso, ainda você vai interagir com todos os outros setores. Seja o zelador da empresa, analistas, supervisores, gerentes de qualquer outro setor da empresa, principalmente na produção, que é o caso que a manutenção tem mais contato. Então, desenvolva a habilidade de comunicação, ainda mais no mundo que a comunicação é quase que toda digital, através do WhatsApp, redes sociais. Então, você ter uma boa comunicação, de conversar frente a frente, corpo a corpo, vai fazer toda a diferença na sua gestão. Tem muitos problemas, por exemplo,
que eu não gosto de resolver por rede social, por WhatsApp. Enfim, eu prefiro ir e conversar frente a frente com a pessoa. Até porque, dependendo da pessoa, é, ela conversar com você, por exemplo, no WhatsApp, ela é super corajosa e tal, questiona você, discute com você, mas você vai presencialmente com a pessoa conversar, ela abaixa a cabeça e fica assim, senhor, você tá certo. Então, foque na comunicação, aprender a se comunicar com as outras pessoas, enfim, e pensamento analítico, você desenvolver habilidades para você analisar dados de manutenção, identificar padrões, oportunidades de melhorias, você ser bem analítico. Por exemplo, recentemente, enfim, tem uma tubulação de água e precisava fazer solda. Então eu tinha que pagar todo o processo, tem que pagar, né, todo o processo para conseguir fazer a solda onde estava vazando água. Mas aí eu pensei, bom, tá, mas tem a indústria naval, as manutenções navais. Se o casco do navio, por exemplo, fica dentro da água e às vezes tem que fazer alguma solda, alguma coisa, então possivelmente alguém já inventou, né? Eu sabia que já tinha inventado, que eu vi já vídeos da pessoa fazendo solda embaixo da água. Aí eu pensei, bom, temos dois extremos: fazer uma solda de eletrodo em um ambiente seco e submerso. Mas talvez alguém já deve ter pensado, né? Enfim, tubulações de águas tem tudo que canta. Então alguém já deve ter pensado em alguma forma de conseguir fazer uma solda sem precisar desligar a água da tubulação. E fui pesquisar e descobri um eletrodo que pode ser usado na água. Você não consegue fazer submerso, mas você consegue soldar normalmente, mesmo tendo pequeno vazamento de água. Então, pense um pouco, seja mais analítico nas coisas. Por exemplo, em manutenção você vai trabalhar bastante com dados no dia a dia, entender o equipamento. Então, entenda, pegue esses dados e entenda. Ah, está tendo muito problema na manutenção, muitas paradas, tal. Comece a analisar quais equipamentos está tendo mais falhas, qual que demora mais. Essas pequenas nuances da análise de dados faz toda a diferença. Você vai descobrir talvez que todos os problemas que estão acontecendo, talvez poucos equipamentos que tem esse problema. O resto está tudo bem, mas esses poucos equipamentos estão prejudicando todos os indicadores da empresa. Você talvez vai descobrir que uma falha no equipamento está sendo causada porque alguém não está operando adequadamente esse equipamento, ou porque alguma peça não é de boa qualidade. Enfim, depende do ambiente que você trabalha, aí com análise de dados você vai conseguir descobrir muitas coisas, muitas oportunidades de melhorias.